Olá, amigos! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o André falando de novo de mais uma lendazinha do xadrez que envolve um probleminha básico. Bom, vamos lá. É muito importante prestar atenção nas lendas, porque, segundo o escritor Victor Hugo, autor de Os Miseráveis, a história e as lendas têm o mesmo objetivo, ou seja, pintar sobre o homem efêmero o homem eterno. Na base de uma lenda está uma transmissão moral modificada ou adaptada a uma circunstância espacial, temporal e autoral. Sua atração tem, às vezes, o caráter de excentricidade, mas pode ser uma referência de pesquisa que leva sempre o conhecimento. Então vamos lá. A história de Dilaran. Dilaran era uma menina que morava numa região dominada por um marajá, né, que seria o equivalente a um rei. O marajá tem todos os poderes, ele controla uma região. O marajá escolheu Dilaran pela sua beleza para ser uma das esposas do seu harém. O harém tinha centenas de mulheres. Porém, Dilaran era uma mulher diferente. Ela tinha um intelecto mais avançado. E ela se interessou logo em aprender o jogo de xadrez. O marajá ensinou a jogar e, com o passar do tempo, ela se tornou uma grande jogadora de xadrez, até mesmo melhor que o próprio marajá. Porém, dessa forma, ela conseguiu destaque, porque ela gostava muito desse marajá realmente. Ele dava tudo o que ela precisava, e assim ela tinha no lugar de destaque nessa corte. E ficava sempre perto do rei, jogando xadrez, o que despertava muita inveja das outras mulheres. Porém, a fartura e tudo de bom elas podiam ter sendo mulher desse marajá. Esse marajá era muito vaidoso, gostava muito de jogar xadrez e vencia todo mundo na sua região. Convidava os nobres da época e vencia. Incessantemente, treinando xadrez com Ilaran, ele desenvolveu algumas técnicas e sempre acabava vencendo as partidas e era tido como o melhor jogador das suas terras. Até que então, esse marajá ficou sabendo que tinha um marajá de outra região distante, que também era considerado o melhor de todos. E assim ele mandou um convite para que esse marajá viesse ao seu palácio disputar algumas partidas de xadrez agradáveis. Esse marajá veio, foi bem recebido no seu palácio, e aí eles começaram um match de muitas partidas de xadrez. Exaustivamente jogaram dezenas de partidas e ficaram muito cansados. Aí o desafiante, né, o visitante, ele fez uma proposta. Ele ficou simplesmente apaixonado pela beleza de Ilaran e também pela sua capacidade em comum de jogar xadrez, que era uma coisa inédita. Uma mulher que jogava xadrez magnificamente, né, e treinava o próprio marajá. Sendo assim, o, o visitante fez uma proposta para o marajá. Olha, eu trouxe comigo um baú de moedas de ouro. Tenho mais de 50 quilos de ouro naquele baú. E eu gostaria de oferecer, fazer uma aposta com você. Vamos jogar uma partida só. Se eu vencer, você me dá a Dilaran e ela vai comigo ser a minha esposa. E ela vai jogar xadrez comigo e vai ficar no meu palácio. Tudo bem? E se eu perder, você vai ficar com o baúzinho cheio de ouro, com 50 quilos de moeda de ouro. Aí o marajá tinha certeza que ia vencer a partida e aceitou o desafio. Mas durante a partida, ele cometeu alguns erros e ficou numa situação muito perigosa. Então, esta é a situação que estava, e a vez de jogar é das brancas. Então, o marajá estava desesperado, porque ele não estava encontrando uma solução para vencer a partida. É a vez dele jogar, só que se vocês observarem, as torres estão aqui associadas, e se essa torre de D8 ela for para A8, é um checkmate, não tem o que possa ser feito. Então, o movimento das brancas tem que ser preciso, não pode errar um movimento sequer. E ele estava desesperado, porque ele não estava encontrando a solução para isso. Assim sendo, Dilaran se aproximou e ficou olhando para ele. E aí, no momento de muita esperteza, ele propôs que tomassem um chá para relaxar um pouquinho a tensão daquele jogo que estava muito crítico, muito difícil de ser resolvido. Assim, o visitante aceitou tomar o chá
e eles começaram a rir um pouco, tomando chá, e aí Dilarã se aproximou do seu senhor, do seu Marajá, seu marido, e disse: querido, você terá que sacrificar ou melhor, você terá que sacrificar um dos seus palácios. Só falou isso. Era melhor você dar um dos seus palácios para o visitante. O visitante não entendeu aquilo, achou algo sem sentido. Porém, no decorrer, quando voltaram ao jogo, o Marajá entendeu perfeitamente a dica de Larã. Larã tinha dado uma dica para ele que ele interpretou. Ele só conseguiria vencer a partida se ele desse um dos palácios. Os palácios eram representados pelas torres. Assim, o Marajá não hesitou e entendeu a sequência vitoriosa. Colocou a torre em H8, o rei ficou em xeque. O rei é obrigado a tomar a torre, porque se o rei vier para a casa F7, a torre branca toma a torre negra e ele fica em desvantagem e certamente vai perder o jogo. Então, ele tomou a torre branca. Assim que toma a torre branca, o rei negro fica em H8. Assim, o bispo branco em H3 vai para a casa F1. E o rei fica em xeque com a torre de H1. O rei é obrigado a retornar para a casa G8, porque a diagonal está controlada pelo peão de F6. Então, o rei volta para G8. E agora, o bispo que está em F1 toma o cavalo em C4 e dá um cheque, um segundo cheque no rei negro. O rei negro está em xeque e precisa se deslocar. Não pode ir para a coluna H, não pode ir para G7, não pode ir para F7. A única casa disponível é a casa F8. Assim sendo, a torre branca se desloca no movimento fatal para H8, dando o cheque-mate de Dilarã. O rei não tem área de escape e não tem como eliminar a torre em H8. Cheque-mate concluído. Então está aqui, meus amigos, a lenda, o cheque-mate de Dilarã. É uma sequência muito interessante que vocês podem tirar algumas ideias em algumas partidas para poder obter a vitória. É sempre importante você não parar de dar cheque no adversário para que leve ele ao erro ou possa ter uma vantagem nessa história. Tá bom? Tá aí, então, o cheque de Dilarã, para que vocês aprendam mais um pouquinho sobre as curiosidades, sobre as lendas do xadrez.